Ô Vini, e além dessa questão da estética, que certamente é algo que impacta bastante no indivíduo que tem essa deformidade, mas quais são os sintomas que geralmente o indivíduo que tem escoliose ele pode apresentar no dia a dia? E quando que ele deve se investigar? Quando que geralmente tem a suspeita? Eu sei que você tem grupos etários aí diferentes, né? Uhum. Mas geralmente quais são os alarmes? Ou quando que o pessoal percebe? Quais são onde que acende aquela luzinha e fala, opa, tem alguma coisa errada aqui, eu devo investigar. Ótimo. Eu vou focar primeiro nessa que é a mais comum de todas, que é a escoliose idiopática do adolescente. Então, como eu falei, são as meninas, principalmente 80%, mas pode ser ali meninos também, uma fração menor, na fase do início da adolescência. Então, basicamente, quem vai perceber vai ser o pai, a mãe, ou eventualmente na escola, um educador físico, né, ou às vezes o pediatra, que vai começar a perceber alguma assimetria no corpo dessas crianças. Então, em geral, o fator inicial é a percepção da deformidade, da assimetria do corpo, do tronco. Um ombro diferente de altura, um em relação ao outro, uma escápula mais alta do que a outra, que é aquele osso das costas, né? Que as pessoas antigas chamam de omoplata. A própria curva da coluna atrás, olhando de trás, dando uma percepção de diferença de um lado em relação ao outro. Isso muitas vezes chama a atenção dos pais e dos educadores. E aí pode ser um fator inicial. Porém, muitas das vezes a escoliose não é tão boazinha, né, ela não cresce muito devagar. Muitas vezes a escoliose ela é agressiva e vai crescer muito rapidamente, progressão muito grave. E à medida que essa progressão ela adianta no tempo, ela pode comprometer órgãos internos, porque essa curva ela pode achatar o tronco, diminuir o tamanho do tórax, comprimir os pulmões e, obviamente, o coração. E à medida que isso vai acontecendo, o paciente pode desenvolver todos os problemas respiratórios relacionados a essa compressão crônica dos pulmões. Uma insuficiência respiratória, né, pneumonias de repetição, uma dificuldade do desenvolvimento físico, porque se não tiver oxigênio, a pessoa não vai ganhar peso. Então, uma série de questões clínicas vão ser fatores ali que podem acometer esses pacientes também. Tá? Então, não são, veja, os aspectos psicológicos eles são uma ponta, os físicos são fundamentais também. E lembrar que essas implicações mais graves, elas podem ocorrer sim em pacientes com escolioses mais graves também. Pode acontecer dor e fraqueza muscular, essas coisas também nos pacientes com escoliose? A dor ela não é um fator muito importante na escoliose idiopática. Ela, na fase inicial, ela é muito rara. À medida que essa escoliose não é tratada e o paciente vai levando isso para a idade adulta, aí a dor ela começa a ser um fator mais dominante, mais preponderante, mais prevalente. Fatores ali relacionados a déficit neurológico, esses são muito raros, né, para não falar assim ausentes, mas são bastante raros e tem que estar no contexto de alguma gravidade muito maior, sabe. Mas no geral as escolioses idiopáticas do adolescente não vão chegar nessa fase. Se a gente extrapolar e for lá para voltar para agora para as escolioses das crianças, da infância, aí sim as apresentações são completamente diferentes entre elas, né. Então, por exemplo, uma criança que nasce com uma malformação, ela nasce com uma vértebra mal formada, uma hemivértebra. Essa criança, ao nascimento, ela já tem uma curva na coluna. Ela já nasce completamente tortinha. Ela nem andou ainda, está longe de iniciar essa fase. E ela já está toda torta. O pediatra vai identificar, os pais vão identificar e aí vai levar para um especialista. Em geral, a fase inicial de tratamento é por volta de um ano e meio, já é uma fase em que pode ser tratado e pode ser tratado de uma maneira muito efetiva, uma cirurgia muito pequena que vai prevenir cirurgias muito grandes lá no futuro. Porque à medida que a escoliose se desenvolve, ela vai criando curvas ali que são curvas secundárias e vão deixando a coisa muito mais grave. Então, operar uma criança com escoliose congênita por volta de um ano e meio, 2 anos, 3 anos de idade, é completamente operar essa mesma criança que ela não foi tratada e deixar ela para operar lá com 9, 10 anos de idade. Muitas vezes o que seria uma cirurgia muito pequenininha vira uma cirurgia muito grande. Aí, as escolioses neuromusculares. Então, a gente está entrando num mundo completamente aberto, né? Uma paralisia cerebral é um tipo de doença muito específica. Escoliose é por uma distrofia muscular completamente
diferente, porque cada doença vai ter a sua particularidade. As distrofias musculares, em geral, são acompanhadas de pacientes que têm uma dificuldade grande de movimentação, têm deformidades muito rígidas, têm ali alterações pulmonares, às vezes já estão com traqueostomia, já estão com uma série de outros problemas. É diferente de uma criança, às vezes, com uma paralisia cerebral leve e uma escoliose não tão grave. Todas elas vão merecer tratamento e vão precisar de tratamento. E eu quero só ressaltar que, mesmo na infância, mesmo crianças, a gente consegue hoje em dia tratar a coluna dessas crianças cirurgicamente, quando necessário, e permitir que a coluna dela vá crescer. Então isso é muito importante, porque a criança não vai fazer uma cirurgia que vai ficar... Isso é uma dúvida muito frequente dos pais, né? Ah, mas vai fazer uma cirurgia e a coluna vai ficar toda dura? Ela não vai mais crescer? Não, de forma nenhuma. Hoje em dia a gente tem técnicas, a gente tem tecnologia para isso, e permite intervir nessas crianças muito precocemente e permitir que ela cresça normalmente. Vai crescer com o tronco dela normal, igual o de uma criança que não tenha escoliose. E a gente vai corrigir essa criança. Então, o tratamento ali cedo, precoce, ele é muito importante para todas elas.